Muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa sabatina à tarde eleições 2026, o Grupo à Tarde de Comunicação que realiza essa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal e ao governo da Bahia, para fazer você, eleitor, conhecer melhor as propostas dos candidatos e votar com mais consciência no próximo dia 4 de outubro. Estamos aqui no nosso canal à Tarde Play no YouTube, com conteúdos também nos nossos portais à Tarde e Massa e nas redes sociais. E aqui ao meu lado, meu parceiro, Eduardo Dias. Bom dia, Ju. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje, para nos acompanhar, temos a presença dos nossos jornalistas do Grupo à Tarde, da Editoria de Política. Cássio Moreira, seja muito bem-vindo. Léo Almeida também. E a gente vai sabatinar hoje o candidato à reeleição ao Senado Federal, senador Ângelo Coronel. Seja bem-vindo, senador. Eu queria cumprimentar a toda a equipe do Jornal à Tarde, cumprimentar você que está dispensando alguns minutos de vossas atenções para nos assistir. Estou aqui pronto para ser sabatinado. Então vamos lá, vamos conhecer as regras da nossa sabatina. Roda o VT. A entrevista tem duração de 45 minutos e é dividida em 3 blocos temáticos. No primeiro, as perguntas abordam temas relacionados ao Senado Federal. No segundo bloco, o foco é a Bahia e seus principais desafios. Já o terceiro bloco é dedicado a perguntas livres. Em cada bloco, 4 perguntas são feitas por jornalistas do Grupo à Tarde e por um jornalista convidado. O candidato tem até 3 minutos para responder a cada uma delas. Todas as entrevistas seguem o mesmo formato, garantindo igualdade entre os participantes. Começa agora a nossa sabatina. Candidato, a primeira pergunta é igual para todos. E a gente quer saber por que o senhor resolveu se recandidatar ao Senado Federal. Olha, em primeiro lugar, eu fico até surpreso que a pergunta é para todos, porque tem candidatos que nunca foram candidatos ao Senado. Então, já muda um pouquinho a tônica da pergunta. Mas eu passei 7 anos no Senado da República, sendo relator de matérias de grande valia para o Brasil, que deveremos ter tempo para citá-las, e vi que ainda me resta mais tempo na minha vida política, que eu espero um dia encerrar, mas acredito que ainda tem um período que dá para contribuir com o nosso Brasil, em especial com a nossa Bahia. Temos muitas pautas tramitando, muitas pautas no nosso arquivo, aguardando o retorno do Senado a partir praticamente de janeiro, para que a gente possa apresentá-las e sei que serão pautas importantes para o Brasil. Ainda tem tempo. Tem tempo. Quer continuar? Quiser utilizar. Podemos seguir? Pode seguir. Vamos embora. Candidato, o senhor integra a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E diante desse cenário de altos juros no país, a minha pergunta é em relação ao endividamento público e a pressão sobre as contas do governo. Eu queria saber do senhor qual deve ser a prioridade do Congresso nessa próxima legislatura para garantir o crescimento econômico sem comprometer o equilíbrio fiscal. Olha, o primeiro passo, falar em empréstimo, falar em pauta econômica, é importante citar que ontem mesmo eu fui relator de 2 matérias importantes para a cidade de Salvador. Ontem aprovamos 120 milhões de dólares para a Prefeitura de Salvador e um outro projeto que eu relatei, aprovei mais 70 milhões de dólares para Salvador. Um pelo BID e outro pelo BID, que serão para obras estruturantes, principalmente nas questões sociais aqui de Salvador. A questão do Brasil como um todo, nós temos um grande problema. Nós temos uma máquina pública inchada e o governo sempre querendo aumentar impostos para poder suprir a deficiência arrecadatória que ele tem para pagar esse salário dos servidores que estão lá há muito tempo. Hoje todo mundo sabe que o mundo digital ele é um mundo hoje que é a realidade mundial. E o mundo digital hoje, ele muitas vezes suprime até novas contratações. Então, já que a máquina não tem recurso para pagar, para fazer jus a novas contratações, porque quando ele contrata um novo, ele está pagando 2 vezes, que ele paga o aposentado e está pagando o novo. E não tem recurso para isso. O que é que está acontecendo? Aí vai a escósta fiscal, ou seja, aumento de impostos, para que o empresariado brasileiro pague essa conta. Eu não concordo com isso. Eu sou favorável que o governo enxugue a sua máquina pública
para que, com isso, o que nós aprovarmos na Comissão Geral de Orçamento dê para suprir as necessidades do governo, principalmente em questões cruciais, que é a questão da saúde pública. Hoje nós temos uma tabela do SUS totalmente defasada. Hoje você vê um médico recebe 10, 20 reais para fazer uma consulta, o Estado finge que paga, o médico finge que arrecada. Você vai para a questão de imagens, ressonância, tomografia, é uma deficiência muito grande, principalmente porque a demanda é alta e os terceirizados também não têm vontade de fazer porque não remunera, não paga nem o material. Aí você vai para a questão da segurança pública. Segurança pública hoje é um problema nacional. Nós temos projetos como o Sistema de Monitoramento da Amazônia, que é o chamado CISFRON, que eu tive o prazer de visitar junto com o Comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Visitei as florestas, a floresta amazônica na sua área seca, que divide com 11 países, onde essa fronteira seca, onde entra a cocaína, anfetaminas, contrabando, onde entra tudo. E o governo federal sabe disso, mas não aloca recurso suficiente para concluir o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento da Amazônia. Então, se você não quer cortar a causa, não adianta querer policiar as ruas para tentar, com isso, ter um efeito de segurança que é só uma ilusão que está acontecendo no Brasil. E na Bahia, pela mesma forma, a Bahia também é Brasil. E aqui a insegurança é muito forte, porque também não tem investimento suficiente e não se ataca a causa para que a gente, com isso, mantenha uma sociedade segura. É inadmissível hoje não fabricarmos um pacote de cocaína e a cocaína campear livremente dentro do Brasil. Sim. Candidato, tem aumentado muito uma discussão também dentro do Congresso sobre uma reforma política, né? Há uma PEC em tramitação que foi aprovada na CCJ no ano passado, que trata da unificação das eleições e também a diminuição do mandato do senador de 8 para 5 anos, além do aumento dos mandatos de prefeitos para 5 anos e o fim da reeleição para cargo do Executivo. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor concorda com essa reforma política eleitoral e também qual seria a posição do senhor dentro do Senado em uma eventual reeleição. Eu concordo plenamente, eu vou votar favorável, já fui até cotado para ser relator dessa matéria, porque não dá para fazer eleição a cada 2 anos no Brasil. Isso é um absurdo, é um gasto desnecessário, é uma mobilização da sociedade que eu acredito que de 4 em 4 anos já era suficiente. Se passar para 5 também, eu acho que pode ficar melhor, que por mim 4 já estava de bom tamanho, porque você com 4 anos, você governa bem um Estado, você governa bem a União, você governa bem uma prefeitura. Não há necessidade da pessoa ter mais 1 ano para governar e muito menos para se reeleger. Me desculpe, meus queridos amigos prefeitos, mas é uma pauta que eu tenho dentro de mim, que é falar a verdade. Dizem até que é sincericídio, mas eu prefiro ser sincero do que enrolar. Eu não vou estar no Senado para votar favorável à manutenção da reeleição em nenhuma esfera. Para mim, a reeleição tem que ser acabada, tem que ser exterminada em todas as esferas. Agora, temos para mim outros problemas que não é só essa questão. Podemos continuar? Podemos. Bom, nós finalizamos. Podemos. Nós finalizamos o nosso primeiro bloco e agora no segundo bloco nós vamos fazer perguntas sobre o Senado. Sobrou quanto tempo? A Bahia. Sobre a Bahia, desculpa. Sobrou quanto tempo do primeiro bloco? 1 minuto na primeira e mais 1 na segunda. mais ou menos. Então eu tenho prorrogação. No final, o senhor aproveita esse tempo. Senador, o senhor é membro, né, da Comissão de Segurança Pública no Senado. Claro que a segurança pública é um dos temas que a gente traz, né, nessa eleição. Muitos candidatos, e principalmente os que já estão no poder, falam que o problema da segurança pública é um problema internacional, né? Mas o que de fato a política brasileira, o que de fato o Congresso e os governadores e o presidente precisam fazer para fazer realmente uma mudança no nosso país? Primeiro ponto, meus caros internautas, é combater a causa. Eu disse aqui no primeiro bloco que nós temos um problema sério, são os 17 mil quilômetros de fronteira seca com 11 países, onde a droga, a arma entra livremente e não há uma pressão por parte das forças de segurança para conter essa entrada. É um verdadeiro queijo suíço. O sistema de monitoramento é um sistema via satélite, que você fica numa sala tipo essa, você acompanha os 17 mil quilômetros da fronteira seca,
Fronteira seca, gente, não tem água, não tem um rio, nem mar na divisão. Aí você vai ver onde é que está o foco da entrada do contrabando, onde é que está o foco da entrada de drogas. Então, se a gente não conter esse ralo que são as nossas fronteiras, é chover no molhado. O Brasil não produz armas. Até a Taurus, que fabricava armas aqui no Brasil, a famosa 380, ela não está mais no Brasil. Aqui não fabrica AK-47, aqui não fabrica R-15. Essas armas sempre são importadas clandestinas. E o governo sabe disso. O governo sabe onde ela entra. O governo sabe onde entra a cocaína. Eu fui visitar pessoalmente com o Exército, mas não há uma contenção para isso. Enquanto o crime estiver campeando, enquanto a entrada de cocaína estiver livre no Brasil, enquanto a entrada de armas contrabandeadas estiver livre no Brasil, não tem como você fazer segurança pública. Não adianta você comprar carros, blindar, encher de revólver, que não vai resolver. Enquanto o policial militar está lá com uma Glauker 9mm, está o bandido lá com a AK-47 que vara um carro de um lado a outro. Então, quem o cara quer isso para quê? Além do mais, um policial ganha pouco. O CET hoje, a grande maioria dos policiais, recebe 40%. Enquanto tem policiais que ficam no ar-condicionado, recebe o limite máximo, 120%. Então, por que não parametriza 120% para todos os policiais militares, principalmente aqueles que estão na rua combatendo a criminalidade? Senador, eu queria falar um pouco sobre desenvolvimento regional. O senhor que se apresenta como um político municipalista, defende muito isso em suas entrevistas. A sua atuação no Senado, o senhor integra a Comissão de Desenvolvimento Regional também. E eu queria saber como é que o senhor pretende usar essa posição para reduzir as desigualdades entre Salvador e o interior do estado na questão de alocamento de recursos para investimentos nessas regiões. Olha, eu fico feliz de ver que essa pergunta, porque é uma pergunta de uma área que eu atuo durante os 7 anos no Senado, que é o municipalismo, que na minha ótica tudo acontece no interior. Se a mulher vai parir, não liga para senador, não liga para presidente da República, não liga para ninguém. Vai atrás do vereador, da liderança para poder arranjar um carro para levar lá para a maternidade. Se a pessoa se acidenta de um carro, se cai de um cavalo, o primeiro socorro, o para-choque é o vereador que está lá na base, é o prefeito que está lá na base. Então nós conseguimos, o nosso mandato, nesses 7 anos, eu consegui alocar recursos para 406 municípios na Bahia. E olha, gente, são 417. Só 11 eu não botei recurso, não é porque eu não quis, não, porque eles não quiseram. Porque são de partidos diferentes. E quando eu botei recurso, eu não olhei o partido de ninguém. Eu botava por ordem alfabética. Bote aí, de A a Z, pode destinar recursos para todos os prefeitos da Bahia. Para quê? Custeio de saúde. Praticamente a gente ajudou a manter a saúde da Bahia, com emendas que eu coloquei para esses municípios. Municípios que recebem pouco recurso para a saúde, não tem como se manter. A gente colocou recursos para pagar médico, comprar medicamentos. Nós conseguimos colocar recursos para fazer estradas nessa Bahia fora, recursos para o social. Então, eu tenho essa vaidade, esse orgulho, sem soberba, que na história da Bahia nunca teve, é um desafio, um senador que chegou a perto do que eu coloquei durante esses 7 anos para beneficiar os municípios da Bahia. Desafio lançado aos meus colegas, viu? Vem com a gente. Candidato, aproveitando essa pergunta sobre questão municipal, o senhor se apresenta como um senador municipalista, tem esse contato direto com os prefeitos, e a gente tem visto nos últimos anos que os prefeitos têm feito marchas para Brasília reclamando sobre questões ligadas a recursos e também sustentação dos municípios. O senhor, enquanto senador municipalista e ex-prefeito também, qual seria a solução para esses municípios se tornassem autossustentáveis? Primeiro passo, eu sou municipalista raiz, vivi o município, fui prefeito, conheço os problemas que os municípios têm, vejo as dificuldades do prefeito, que além de eu ter sido prefeito, teve Diego Coronel, meu filho, que foi prefeito também. A gente conhece a realidade dos municípios brasileiros. O que está acontecendo hoje é que existe um bolo, vamos considerar que a arrecadação do Brasil é um bolo, onde a metade fica logo para a União, fica a outra metade para dividir para estados e municípios. E essa parte que os municípios arrecadam não cobre as suas despesas do dia a dia, a sua despesa do custeio da máquina pública. Então, quando os prefeitos vão em marcha para Brasília, são
vão atrás de mais recursos para tocar esses programas. E que, na verdade, o prefeito vira um pedinte. E nós temos que fazer um novo pacto federativo para redistribuir esse bolo arrecadatório para que os municípios fiquem com a maior fatia. E, repito, porque tudo acontece nos municípios. Isso não acontece em Brasília, não acontece aqui no Palácio de Ondina, acontece lá no município. As coisas acontecem lá. Se acontece lá, lá tem que ter uma dotação orçamentária bem maior. Esse pacto federativo ele é debatido, mas na hora H o poder do governo veta essa nova redistribuição do bolo tributário, ou seja, do bolo arrecadatório, dos recursos que entram para cada município. A gente tentou democratizar um pouco. Quando eu fui relator do orçamento o ano passado, a gente conseguiu aí colocar 7 trilhões de reais para todos os programas da União, todos os municípios do Brasil. Colocamos recursos para cobrir o rombo da Previdência, colocamos recursos para atender o social, para atender a segurança pública. Desse dinheiro, e 15 bilhões eu coloquei para Minha Casa Minha Vida, coloquei 3 bilhões para o Vale Gás, coloquei mais 4 bilhões para o programa Pé de Meia. Então, são programas sociais que passou pela minha caneta. Olha, gente, eu fico até, não gosto de falar a palavra minha, porque fica parecendo até que é soberba, mas eu não posso deixar de falar o que eu fiz com o meu mandato. Então, como relator do orçamento, a gente recebe o orçamento pronto do governo e você tem a prerrogativa como relator de alterar, ou aumentar, ou reduzir, ou cortar. Então, a gente atendeu bem as demandas do Brasil. Aqui na Bahia, tudo que foi demandado pelos parlamentares foram atendidos. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez na história do Congresso Nacional onde um relatório do orçamento foi votado sem ter uma obstrução. Não teve um colega deputado, nenhum colega senador que foi contra o relatório feito por Ângelo Coronel. Então, para mim, isso me envaidece também, porque a gente conseguiu, com isso, atender a expectativa dos poderes da República, tanto o judiciário, como o legislativo, como o executivo. Tanto repito, que não houve obstrução, porque se tivesse feito algo que fosse de encontro a alguns desses poderes, evidentemente eles iam fazer obstrução via suas bancadas para não aprovar. Muito pelo contrário, foi até aplaudido de pé quando eu acabei de lavrar a peça orçamentária na CMO. Está tudo isso registrado nos anais do Senado da República. Isso muito me envaidece. E também tem um detalhe. Eu fui, Juliana, meus caros jornalistas, o primeiro relator do orçamento da Bahia. Olha que o Senado da República tem muitos e muitos anos. Ângelo Coronel, até então, foi o único relator do Orçamento Geral da União. Bora, Léo. Candidato. Eu tenho salvo. Tem um desconto. Candidato, a gente tem um gargalo histórico na Bahia, né, principalmente em logística e aviação regional. O governo federal, o governo estadual tem investido, né, na requalificação e abertura de novos aeroportos, mas a gente não tem sinais da resolução desse problema. O senhor, enquanto senador, como pode atuar para ajudar, fomentar a aviação regional aqui na Bahia? Primeiro passo, imposto. Não tem como se comprar o querosene de aviação, que é o QAV, do preço que está. A carga tributária do QAV, que é o querosene de aviação, é bom explicar, gente, que avião, uma parte é o Avegás, que é a gasolina azul, e tem a parte de aviões a jato e turbo-hélice, que usa o QAV, que é o querosene de aviação. Esse querosene de aviação, uma parte o Brasil traz de fora, outra parte produz aqui, mas a carga tributária é muito alta. Quando o governo deu uma redução de impostos para Azul, há um tempo atrás, para a Gol, a aviação regional começou a desenvolver. Depois que o governo vai e tira o incentivo, não tem condições de um avião da Gol ou da Azul vir de São Paulo para Salvador, sem ter um redutor do imposto na compra do querosene de aviação, em virtude de poucos passageiros a bordo. Então, o que ele vende de passagem não cobre o custo do consumo do combustível, além das despesas normais. Então, para se ter uma aviação regional pujante, você vai ter que realmente dar um incentivo, reduzindo, desonerando essa questão do combustível de aviação. Porque se não fizer isso, nenhuma empresa vem para cá para tomar prejuízo. Ok? O tempo? Ainda tenho 24 minutos? Você tinha programa. 1 minuto ainda. E, além do mais, a questão da aviação regional,
Eu vou entrar agora na aviação local. Hoje já existem vários aeroportos e aeródromos na Bahia fora, mas uma grande parte sem o balizamento, sem a iluminação. E quando tem um problema à noite de uma doença, de um infarto, uma mulher para parir, e naquela localidade não tem uma maternidade, geralmente a UTI aérea, que é bancada pelo SUS, vai buscar esse paciente. Mas só que quando chega, não pode pousar porque não tem balizamento, ou seja, não tem iluminação no aeroporto. Eu espero que o próximo governo da Bahia amplie esse número de aeródromos da Bahia, desses aeroportos estaduais, e também faça o balizamento, coloque a iluminação, para evitar que, quando tiver um problema à noite, não tenha como pousar porque não tem energia. Então, eu acho que isso aí é saúde pública. Eu digo isso porque outro dia uma mulher perguntou: para que eu quero saber de aeroporto? Para que eu quero saber de aeroporto iluminado? Eu disse a ela: se a senhora tiver um problema de saúde, o avião pode vir lhe resgatar à noite. E se não tiver o aeroporto, se não tiver iluminação, a senhora não vai ser resgatada ali. O senhor está certo. Então, explicando as coisas, evolui. As pessoas entendem, né? Bom, chegamos ao final de mais um bloco. Agora a gente parte para o nosso terceiro bloco, com perguntas livres dos nossos jornalistas. E a minha pergunta é a seguinte: senador, quando o senhor chegou lá no Senado, né, lá em 2019, o senhor já chegou já mexendo com tudo, já chegou se colocando como candidato à presidência do Senado também. Quero saber, Ângelo Coronel, se reelegendo ao Senado a partir de 2027, como é que vai se posicionar? Como é que vai ser a sua postura? Vai ser parecida com aquela de 2019 ou você vem aí com um pouco mais diferente? Olha bem, a vida, ela é fadada a você sempre procurar inovar. Evidentemente, quando eu cheguei no Senado há 7 anos, eu vi uma lacuna grande. E eu digo a vocês francamente, se o meu partido à época, o PSD, que tinha 16 senadores, não tivesse me traído, eu era o presidente do Senado. Eu tive, se não me engano, sei lá, se foi 8, foi 10 votos, com os 15 do PSD, eu ia para 23. Ia para o segundo turno, que o segundo turno foi a diferença pequena, a gente poderia ter presidido o Senado da República. Porque o que é que aconteceu? Dos 16 membros do PSD, que eu contava, de manhã, todos comigo, mas o poder de persuasão do governo mudou, só votou comigo naquela oportunidade Otto Alencar, do partido. E os outros todos votaram o contrário. Então, eu não fui fazer um risco sem cálculo. Foi um risco calculado, não deu. E quanto a uma possível futura candidatura para ser presidente do Senado, eu falar que não está nos meus planos, eu iria mentir para você. Está nos meus planos. Se não for agora nesse primeiro ano, pode ser no segundo biênio, porque nós temos agora aí 8 anos pela frente, são 4 biênios. Uma coisa eu digo, em um desses biênios, o Ângelo Coronel vai presidir o Congresso Nacional. Ok. Senador, o senhor foi um quadro muito emblemático do PSD na Bahia. Ajudou a fundar o partido aqui. Seu rompimento foi muito falado na imprensa, por todos nós. Depois desse rompimento, os seus antigos aliados questionam muito os seus votos no Senado nas pautas que beneficiariam a Bahia ou prejudicariam a Bahia de alguma forma. A minha pergunta é o seguinte: caso o senhor venha a se reeleger e assuma um novo mandato em 2027, o senhor pretende fazer uma análise, uma meia-culpa, talvez, e de alguma pauta específica que votou nos últimos 8 anos, o senhor votaria diferente agora? Em hipótese alguma. Todas as pautas que eu votei. E outra coisa, tem muito ex-aliado e hoje adversário que fica dizendo que eu votei contra o governo em muitas pautas. Eu votei aproximadamente 80% das pautas do governo. Agora, pautas econômicas, fui contra em todas, porque eu não aceito que o Brasil vire o país da escorcha fiscal, o país que mais cobra imposto do mundo. Quando você cobra imposto, você desestimula a empresa e a empresa, consequentemente, não gera emprego, porque aí o empresário
se sente aviltado com essa cobrança elevada do imposto, ele procura aplicar o recurso dele no mercado especulativo e não no mercado produtivo. Então, eu não poderia jamais ir de encontro a essas pautas econômicas. Votei contra aumento de imposto de renda, votei contra fim de contribuição social sobre lucro líquido, votei contra sobre adicional de imposto de renda, votei contra a reforma tributária, que para mim é uma reforma mentirosa, uma reforma que não vai para lugar algum. Vamos ter que fazer a reforma da reforma. Então, são pautas que eu estudei, pautas que a gente tem um certo domínio, e se for para plenário normalmente, qualquer pauta dessa maneira, tenho certeza que eu continuarei com a mesma posição. Eu não sou senador chapa branca. Eu não sou senador para estar lá para votar tudo que o governo quer. Desde quando eu fui deputado estadual na Assembleia, que eu fui presidente da Assembleia, eu votava com as minhas convicções e dentro daquilo que eu acho que é plausível para o Brasil ou para o Estado. E não é porque, caso Deus me permita e você me permita voltar a ser senador, que eu vou estar lá para poder seguir fielmente o que qualquer governo de plantão vem exigir. Eu voto com a minha consciência, ouvindo realmente, para ver se aquilo que eu estou fazendo está dentro de uma razoabilidade. Senador, o senhor foi candidato em 2018 por um outro grupo político, fazendo campanha para Fernando Haddad, para o então governador Rui Costa. O senhor agora está na oposição, apoiando outro candidato em uma outra chapa. Queria saber como o senhor vai fazer para convencer o seu eleitor lá de 2018 a permanecer com o senhor e acreditar nas suas propostas? Olha bem, é mudança de partido, uma coisa muito, muito tranquila no Brasil. Eu não sou o primeiro a mudar de partido. Eu fui fundador do PSD, 11 anos no partido. O partido se aliou ao PT quando fomos convidados e indicamos o nome de Otto Alencar para ser o vice. Mas não significa que eu estou num partido aliado e que eu tenho como dizer assim, que eu estou ali moldado a seguir a linha partidária do partido A ou do partido B. Mesmo a gente tendo contestações, mesmo a gente tendo alguma diáspora, mas sempre você mantendo uma linha. Porque toda a Bahia sabe que o PSD é um partido de centro, o PT já é um partido de esquerda, e a união do PSD de centro com a esquerda é que gerou a centro-esquerda. Mas não vejo nenhum problema, porque o eleitor quer resultado. O eleitor quer resultado. O eleitor não está lá para ver conversa bonita de ninguém. O eleitor quer saber que ele tem segurança pública para ir e voltar. O eleitor quer saber que ele tem máquina de ressonância na policlínica em perfeito estado de funcionamento para ele fazer o exame. O eleitor quer saber se ele vai ter fila de regulação reduzida para quando tiver um problema de urgência ele ser atendido. O eleitor quer saber da estrada vicinal para ele escoar a sua safra. O eleitor quer saber da rua que ele mora, com lama, se tem recurso para fazer a pavimentação. O eleitor quer isso. O eleitor Bahia e brasileiro não está mais com esse negócio de blá, 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 de aqueles discursos radicais de esquerda, de Lenin, de Stalin. Isso acabou, isso é uma coisa literalmente página virada. Tanto é que os partidos de esquerda já moldaram os seus discursos mais ponderado e mais de centro. Então, eu não tenho problema com o eleitor. Meu eleitor, meus amigos, que eu sei que espero que votem comigo, quer saber de resultado. E Coronel é um homem que gera resultado e não conversa fiada. Indo um pouco na linha da pergunta de Cássio, o senhor foi eleito em 2018 dentro do grupo político do PT, na aliança entre PSD e PT, e este ano o senhor declarou em entrevista que não votou em Lula, que era apoiado por esse grupo político. O grupo do governo acusou o senhor de traição, quando o senhor rompeu com o grupo também por conta da chapa Puro Sangue, também os acusou de traição. Pode ter um certo temor do eleitor, de repente, ter se sentido traído também, já que o senhor estava no grupo petista e declarou que não votou em Lula em 2018? Há um certo receio ou está tranquilo em relação a isso? Olha bem, eu estava aguardando essa pergunta até mais cedo, porque tem algumas entrevistas que me perguntam. Eu levei esse assunto numa entrevista, até por motivo de brincadeira, porque nessa eleição de Jerônimo, todo o PT dizia que eu votei contra, porque eu não participei de nenhum evento. Eu não era candidato. O candidato era Diego, meu filho federal, e o outro filho, Ângelo Coronel, estadual. Então eu não participei da campanha, participei de um único ato, que foi a convenção,
Então eles começavam a dizer, coronel votou contra, coronel votou contra. Então não adianta brincadeira, votei mesmo, minha mão tremeu. Pronto, você vê que depois desse dia acabou esse discurso. Pronto, acabou esse discurso. Eu fui confessar, acabou o discurso. Então, eu não sou político para ser monitorado. Não é que eu seja arrogante, mas eu prefiro trabalhar com as minhas convicções. E eu não estou pronto ali para estar alienado a ninguém. E quando eu não participei da campanha passada, mas eu tive 2 filhos que participaram ativamente da campanha. E que não vou dizer que deu a vitória, mas contribuí muito com a vitória passada de Jerônimo. E ele sabe disso. Sobrou tempo, tá, senador? Agora sim. Inclusive, nós finalizamos, né, a rodada aqui, a terceira rodada. São as mesmas regras, o mesmo tempo para todos os candidatos. O senhor tinha até 3 minutos para responder em cada pergunta dos jornalistas. Temos ainda 13 minutos, mas o senhor tem 3 minutos de considerações finais, porque chegamos ao fim da nossa sabatina. 3 minutos. Dentro dos 13. Por favor. Olha, gente, essa campanha vai ser uma campanha que eu espero que não tenha ofensas pessoais. Nós estamos vivendo um momento aí de uma campanha policialesca. É para ver quem é mais ou quem é menos atingido por operações de Polícia Federal. Quer dizer, virou uma operação não de você apresentar propostas, está virando uma campanha de você se defender. Eu acho que nós temos que virar essa página. Quem tiver seus problemas com a justiça, que pague no momento certo, mas nós temos que levar para o eleitor baiano propostas. Como vamos fazer para acabar com a fila de regulação? Eu não culpo as pessoas que trabalham na fila de regulação, que são pessoas capazes. O que eu culpo é falta de estrutura hospitalar ou de policlínicas suficientes para atender a população. Eu estive em Ceabra tem umas 3 semanas, tem lá um hospital de Ceabra que eu fui na inauguração. Mas um hospital bom mas já está pequeno para a demanda da região. Então, quer dizer, esses locais da Bahia que precisam de mais investimentos, é necessário que se amplie ao máximo e com rapidez total para atender a população. E outra coisa, não adianta também prédio bonito, todo no alto luxo, que isso é bom só para as empreiteiras, que vai ter mais um custo para construir esse prédio. Mas para o cidadão baiano, ele quer a solução de imediato. Ele quer equipamento suficiente para ele fazer os exames dele, principalmente exames que não tem na maioria dos municípios da Bahia, como uma ressonância magnética, como uma tomografia computadorizada, que ele tem que sair de lá para um centro maior. Tem que sair de lá do extremo sul para vir para Salvador, tem que sair da região do oeste, lá de Buritirama, para vir para uma Feira de Santana, às vezes. Então, quer dizer, essas coisas é que nós temos que ter urgente. Repito, a fila de regulação é um dos grandes problemas da Bahia, que precisa ser resolvido. A segurança pública também é um problema seríssimo. Eu estou repetindo isso porque são 2 temas que em todas as pesquisas o que mais tem de problema na Bahia é segurança pública e saúde. Então, se a gente consegue ter uma segurança pública que faça com que o cidadão, a mãe de família, saia às 6 da tarde para ir para a sua igreja num culto e ela volte para casa com segurança, é isso que o povo quer da Bahia. Essa segurança, essa sensação que estão seguros. E para isso não adianta só investir em viaturas policiais, mesmo assim, se for investir, tem que ser blindada para poder eles ter mais segurança para encarar o banditismo. Então, ampliar, há muitos anos não tem concurso para a polícia militar, então nós temos que fazer o quê? Ou fomentar o aumento das guardas municipais, transformando em polícias municipais para receberem treinamento, armamento e autonomia. Não é polícia municipal para ficar vinculada à polícia militar, é polícia municipal autônoma, porque aí você aumenta o efetivo. Mas, repito, tudo isso é bom, mas se a gente atacar a causa, que é fechar as nossas fronteiras, onde entram as armas clandestinas e onde entram as drogas. Então, se a gente consegue fazer com que a população se sinta segura com o discurso de qualquer candidato, que a população sinta que vai ter um governador que vai também ajudar a saúde na Bahia, você vai conseguir convencer
é o eleitor a votar em você. Agora, se você chegar na frente de uma televisão, de um rádio ou num comício para querer se defender quem é que está sendo mais ou menos acusado pela Polícia Federal, então não é eleição. Não é eleição. Ninguém está aqui fazendo eleição para disputar quem é o presidente do presídio. Nós temos que fazer eleição para escolher quem será o governador da Bahia, quem será o presidente da República, quem será os seus senadores e seus deputados. Então, isso que nós temos que conscientizar toda a classe política. Me desculpem até os políticos que estão me escutando, me ouvindo e me vendo, mas a verdade é essa. Não dá para fazer política todo mundo querendo somente se defender, se defender, se defender, se defender. Nós temos que nos defender, sim, se estivermos sendo acusados de algo que não procede, algo que não seja verdadeiro. Aí você tem o direito da defesa natural na Constituição. Agora, volto, fazer com que a política só fique nessa esfera, isso não é fazer política. É por isso que muitas vezes o voto em branco aumenta, o voto nulo aumenta, porque não chegam propostas viáveis, propostas que venham realmente a resolver o problema do povo. Temos ainda 8 minutos, né? A gente quer agradecer a sua participação aqui. Finalizamos a nossa sabatina. Agradecer aos nossos jornalistas, Cássio, Léo também. Obrigada por sua participação. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite por parte de vocês. Agradecer também a presença do senador Ângelo Coronel para discutir um pouco sobre Bahia e Senado. É sempre um prazer estar aqui acompanhado de vocês, Juliana, Eduardo, Cássio. Senador, também agradeço a presença do senhor aqui hoje. Senador, muito obrigado por ter vindo, respondido nossas perguntas, Ju, Cássio, Léo. E só lembrando, a gente tem a nossa agenda, na segunda-feira a gente vai entrevistar o também candidato ao Senado, Rui Costa, às 14 horas, aqui também no A Tarde Play. E você já sabe, todos os nossos conteúdos estão aqui no nosso canal, A Tarde Play. A gente faz uma cobertura diária também nos nossos portais, A Tarde, Massa. Temos também conteúdos nas nossas redes sociais, do A Tarde, do Massa também, nos impressos, né, Edu? Sim. Então, aqui você não perde nada. Eleições 2026 é aqui no Grupo A Tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Vem com a gente.